Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Mais uma edição do Serviço Público no RCP. Hoje vou estar à conversa com a doutora Carla Moreira, psicóloga educacional. Bem-vinda, uma vez mais. Olá, bom dia, muito obrigada. Há algum tempo atrás falamos aqui no Serviço Público sobre dislexia, uma perturbação da aprendizagem específica. Hoje vamos falar de descalculia. E o que é descalculia? Muito bem. A descalculia é um termo alternativo que se refere a uma perturbação da aprendizagem específica, tal como a dislexia, de que falávamos então há alguns programas atrás, mas com um déficit na matemática, e isto de acordo com a DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais. É, portanto, uma perturbação do neurodesenvolvimento, ou seja, tem uma origem neurobiológica. E até os estudos científicos, a literatura e sobretudo também a nossa prática clínica mostram de facto a relação que existe entre estas duas condições, a dislexia e a descalculia. Os dados apontam de facto para que 30% a 70% das crianças com uma perturbação da aprendizagem específica podem potencialmente apresentar critérios de diagnóstico de dislexia e de descalculia. E que déficits na matemática são esses? Portanto, estes déficits são déficits que traduzem um padrão de dificuldades no processamento da informação numérica, o conceito de número, a aprendizagem e memorização dos factos aritméticos, a realização dos cálculos precisos e fluentes e, de uma forma geral, no raciocínio matemático. Ou seja, significa que as competências na matemática encontram-se comprometidas de forma significativa e no seu diagnóstico devem estar excluídas dificuldades ao nível do funcionamento intelectual, questões emocionais e, muito importante também, excluir práticas pedagógicas desadequadas e deficitárias. E isso quer dizer? Quer dizer que as dificuldades de aprendizagem específicas na matemática não são explicadas por incapacidades intelectuais, ou seja, perturbações do desenvolvimento intelectual, ou déficits visuais ou auditivos, nem de processos educativos frágeis e inconsistentes. Sabemos que a descalculia afeta 3 a 6% da população, de acordo com os dados mais recentes, apesar de que a investigação nesta área é ainda muito incipiente, sobretudo em Portugal. As crianças com descalculia, que dificuldades apresentam em termos práticos? Em termos práticos, são aquelas crianças que, de facto, de uma forma persistente, mostram dificuldades nas operações matemáticas básicas, como a adição, a subtração, multiplicação e divisão, dificuldades na aprendizagem e na recordação dos conceitos numéricos, no cálculo matemático, dificuldades na memorização de conceitos, regras, fórmulas matemáticas, dificuldades também na aprendizagem de conceitos de medida, de quantidade, do tempo, do espaço, entre outros. Dificuldades na compreensão e resolução dos problemas, dificuldades em memorizar as tabuadas, por exemplo, alterações de ordem na leitura de números, dificuldade em contar de forma rápida e automática conjuntos, como por exemplo quando nós olhamos para dois conjuntos e temos um com maior quantidade e outro com menor e a criança tem que os ir contar um a um, portanto visualmente não consegue dizer qual é que tem mais ou menos. Quando e como avaliar? Então, importa identificar as dificuldades o mais precocemente possível para que também o mais precocemente se possa intervir. E esta é a questão mais importante. Mais do que chegarmos ao diagnóstico, que também é importante, mas mais do que chegar ao diagnóstico, eu diria que é identificar precocemente as dificuldades para que se possa realizar uma intervenção sistemática, intensiva e ir monitorizando a capacidade de resposta da criança, para excluirmos ou não o diagnóstico.
Eu diria que a entrada no sistema formal de ensino, primeiro, segundo ano, são ali os marcos que já nos permitem ter alguma ideia e algumas orientações para fazer esta avaliação e depois a intervenção. E aqui o papel atento dos educadores, dos professores, dos pais é muito importante. Aquelas dificuldades que anteriormente eu sinalizei são facilmente também identificadas, mesmo também já no pré-escolar. Por exemplo, a criança que não consegue olhar para os conjuntos e dizer qual é que tem mais quantidade de objetos ou de pontinhos, a criança que não consegue memorizar 1, 2, 3, 4 e, portanto, são alguns sinais, entre outros, mas que se forem persistentes, se mantiverem ao longo do tempo, são indicadores que importa estar atentos e eventualmente sinalizar para a avaliação. Quando as dificuldades, de facto, a entrada no primeiro ciclo continuam ou se começam a manifestar, digamos assim, de forma persistente, procurar um psicólogo educacional com formação adequada e especializada na área, diria que realmente pode ajudar e é muito importante para realizar uma avaliação também especializada, uma avaliação neuropsicológica e perceber realmente aquilo que se está a passar com a criança. Muito obrigado. Hoje falamos de descalculia no Serviço Público RCB com a doutora Carla Moreira, psicóloga educacional. Voltamos a falar dentro de 15 dias. Muito obrigada. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCB.